Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos continuar falando sobre os diferentes métodos de interpretação. Nos vídeos passados abordamos um pouco sobre o método literal e o método alegórico. E como o emprego destes métodos geraram diferentes escolas de pensamento, que são elas o idealismo, o preterismo, o historicismo e o futurismo. Dentro destas escolas de pensamentos ou correntes de interpretação sobre as profecias relacionadas ao tempo do fim, surgiram também diferentes interpretações sobre o período conhecido como milênio. Também destacam-se três diferentes interpretações, que são o amilenismo, aonde o prefixo a significa que não existe, ou seja, pelo menos eles não creem em um milênio literal, é puramente simbólico, espiritual. O pré-milenismo, assim chamado, pois acredita que o milênio só acontecerá depois da vinda de Jesus, ou seja, pré significa que nós estamos vivendo antes do milênio. E o pós-milenismo, que acredita que a igreja já está vivendo o milênio antes da vinda de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus só acontecerá após o milênio. Também vimos duas vertentes que surgiram dentro do pré-milenismo, que são elas o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Porém, a forma como se tem aplicado os diferentes métodos de interpretação, além de gerarem diferentes escolas de pensamento e diferentes interpretações sobre o milênio, também geraram diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento. Surgiram linhas de interpretação como o pré-tribulacionismo, uma visão moderna que surgiu no último século, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mid-tribulacionismo, adotada por uma minoria que acredita que a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos da última semana de Daniel, e a visão pré-ira, que é a mais recente de todas, que acredita que a igreja ela estará presente durante a tribulação, mas ela será arrebatada antes do derramar das 7 taças da ira de Deus. E o pós-tribulacionismo, sendo a interpretação mais antiga de todas, presente inclusive na igreja primitiva, onde acredita-se que a igreja ela sempre passaria por tribulações e a vinda de Jesus só aconteceria no final da grande tribulação. Hoje vamos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista, também conhecido como uma visão pré-tribulacionista. O pré-milenista é aquele que acredita que a igreja está vivendo antes do milênio. Por isso é chamado de pré-milênio, pré-milenista. Já os dispensacionalistas são aqueles que acreditam que a história da humanidade está dividida em 7 dispensações, que são elas: a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do milênio. Basicamente, hoje estamos vivendo a dispensação da graça, onde Deus está tratando com a igreja. Porém, quando a igreja for arrebatada, segundo esta linha de pensamento, Deus vai voltar a tratar com Israel, ou seja, ele vai voltar uma dispensação atrás. Uma das grandes divergências dentro da escatologia está relacionada ao momento do arrebatamento, em relação à grande tribulação e à vinda de Jesus. Os pré-milenistas são aqueles cuja crença
de uma vinda de Jesus estar dividida em dois eventos distintos. Nesta crença, o arpazo, ou seja, o arrebatamento, acontecerá 7 anos antes da parousia, ou seja, da vinda de Jesus, uma vinda visível sobre as nuvens, onde a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja para se encontrar com Jesus nas nuvens também acontecerá de forma secreta. Segundo esta linha, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é iminente, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento desde que Jesus subiu ao céu até os dias em que vivemos. Este grupo é chamado de pré-tribulacionista porque acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ligada à última semana de Daniel. Uma vez que a vinda de Cristo precede a grande tribulação, a igreja não verá o surgimento do anticristo, pois, nesta visão, parte da igreja, ou seja, parte da noiva, estará participando das bodas do Cordeiro, enquanto parte da noiva permanecerá na terra para passar pela grande tribulação. Só então, depois de 7 anos de tribulação na terra e das bodas do Cordeiro acontecendo no céu, é que acontecerá a segunda vinda de Jesus nas nuvens, de forma visível, onde todo o olho verá, e junto com ele, seus santos para trazer juízo e estabelecer o seu reino milenar. Um dos textos mais enfatizados pelos pré-tribulacionistas para sustentar sua interpretação se encontra na carta direcionada à igreja de Filadélfia, que diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A grosso modo, o pré-tribulacionismo anuncia um arrebatamento antes da tribulação como um escape para que a igreja não sofra as perseguições anunciadas profeticamente. Qual é o ponto positivo do pré-tribulacionismo? É que este incentiva a igreja a viver em santidade, preparada como se a vinda de Jesus fosse acontecer a qualquer momento. E qual é o ponto negativo do pré-tribulacionismo? Que ele cria uma expectativa de livramento, deixando a igreja despreparada para a grande tribulação. O problema do ensino de um arrebatamento pré-tribulação é que ele não é claro nas Escrituras. E por não haver nenhum texto que fale diretamente que o arrebatamento acontecerá antes da vinda visível, necessitam recorrer a outros meios para sustentar esta teoria, tais como o uso de figuras tipológicas, para suprir a falta de passagens que afirmam com clareza a vinda dividida em dois eventos. Também é necessário sustentar uma sequência de eventos baseados unicamente na lógica. Fazem uma separação forçada entre o momento do arpazo, ou seja, o arrebatamento, e a parousia, a vinda visível de Jesus nas nuvens, inserindo um intervalo de 7 anos entre o arrebatamento, o arpazo, e a vinda visível sobre as nuvens, a parousia. Também fazem separação entre a igreja e Israel, como se Deus tivesse 2 povos ou 2 esposas, ignorando o mistério de Cristo, de que gentios e israelitas em Jesus se tornam um. Dos dois, um novo homem, um só corpo, a igreja. Também
torna-se necessário forçar uma separação da primeira ressurreição em etapas. Como se a primeira ressurreição, que acontece no final da grande tribulação, onde também ressuscitam as almas dos que foram mortos, decapitados, por não adorar a besta e não aceitar a sua marca, estivesse divididas em dois eventos distintos. Desta forma, a primeira ressurreição deixa de ser uma primeira ressurreição, pois, na linha pré-tribulacionista, cria outra antes. Esta visão pré-milenista dispensacionalista, que defende um arrebatamento pré-tribulacionista, é a visão mais recente e moderna, tendo se popularizado em meados de 1830 através de John Nelson Darby. Então, este foi um breve resumo do entendimento pré-milenista dispensacionalista, que defende um arrebatamento pré-tribulacionista. Meu conselho: viva como um pré-tribulacionista, preparando-se como se a vinda de Jesus pudesse acontecer a qualquer momento. Mas prepare-se como um pós-tribulacionista, como se tivesse que passar pela grande tribulação e permanecer fiel até o fim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.